A história de Davi, com certeza, é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ele foi o segundo rei da história de Israel e reinou aproximadamente de 1006 a 966 a.C. A vida de Davi começa em Belém da Judéia, aproximadamente em 1040 a.C., uma cidade que ficava 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai se chamava Jessé, um homem rico e respeitado na cidade. Davi era o 8º filho e caçula da família. Ele era ruivo, de boa aparência e tocava harpa. A primeira ocupação de Davi foi a de pastor de ovelhas no território de Judá. Suas primeiras façanhas registradas foram enfrentando animais selvagens do campo. Ele menciona que sozinho matou um leão e também um urso quando eles saíram contra o seu rebanho. Diz a história bíblica que quando Deus rejeitou Saul como rei, ele enviou o profeta Samuel à casa de Jessé para ungir um novo rei em Israel. Samuel encontra na casa de Jessé um grupo de jovens fortes e bonitos. Porém, Deus o conduz ao filho mais novo e excluído da família. Ele não se sentava à mesa da família e vivia como servo de seus pais e irmãos. O jovem é ungido e a partir desse momento foi cheio do Espírito Santo e começou a aparecer no cenário nacional de Israel. Ao contrário do que o profeta viu na aparência de Saul e dos irmãos de Davi, o Senhor Deus viu o coração de Davi. A primeira vez que Davi tem contato com o sistema político de Israel foi como músico. O rei Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno. Davi foi convocado então para tocar harpa para o rei. Quando a harpa de Davi era tocada, o espírito mau abandonava Saul e ele ficava mais calmo. Sem dúvidas, se alguém pode definir o momento mais importante da história de Davi, com certeza foi o desafio ao gigante Golias. Essa parte da história foi um divisor de águas em sua vida. A partir desse momento, Davi deixou de ser visto como um garoto que era pastor de ovelhas e músico do rei, para se tornar um grande guerreiro temido e respeitado. Depois da morte de Golias, o rei Saul nomeou Davi como chefe dos homens de guerra. Ele era estimado por toda a tropa e também pelos ministros de Saul. Tudo o que ele fazia era bem sucedido, e a inveja tomou conta de Saul, que por várias vezes tentou matar Davi, embora este tivesse sido prometido à sua filha Mical e fosse amigo de seu filho Jonatas. Davi se tornou fugitivo durante vários anos. Ele juntou um grupo de guerreiros e se tornou um mercenário. Davi se recusou a matar Saul, mesmo sabendo que seria rei depois dele, pois dizia: "Não tocarei no ungido do Senhor". Na batalha de Gilboa contra os filisteus, Saul perdeu a vida juntamente com seu filho Jonatas. Davi se tornou o rei da tribo de Judá. Ele reinou sobre Judá durante 7 anos, até Isbosete, o herdeiro de Saul, morrer. Depois ele se tornou o rei de todo Israel. Davi teve várias guerras e muitas vitórias durante o seu reinado. Ele consolidou o poder de Israel e tornou Jerusalém a sua capital. Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e fez os preparativos para o seu filho Salomão construir o templo dedicado ao Senhor. Davi foi um grande homem de valor e caráter, desde a sua mocidade. Poderíamos ter uma enorme lista com todos os seus bons feitos, como por exemplo, sua confiança em Deus de todo o seu coração quando enfrentou o gigante Golias. Ele não matou o seu perseguidor, o rei Saul, mesmo quando este o perseguia. Guerreou com coragem e livrou os filhos de Israel de todos os seus perseguidores, filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Foi bondoso com o único descendente vivo de Saul. Adorava a Deus com hinos, poemas, orações e ações de graça. Porém, como todos nós, Davi também cometeu muitos pecados. A diferença é que ele se arrependia verdadeiramente com humildade. Dentre as falhas de Davi, podemos destacar os 3 piores pecados: adultério com Batseba, artimanha e assassinato de Urias, levantamento do censo do povo. Deus não se agradou dos erros de Davi, nem o poupou quando agiu mal. Por todos esses erros, Davi sofreu as terríveis consequências de seus pecados, mas buscou a Deus em arrependimento.
Ele sabia que a sua salvação dependia totalmente de Deus. A Bíblia não aprova as falhas de Davi, pelo contrário, registra os seus bons e maus momentos para que possamos compreender que somente Jesus Cristo foi totalmente perfeito. Ele sim é o maior exemplo para todos nós. Davi profetizou sobre o Cristo apontando para o verdadeiro rei e seu reino eterno. Davi teve várias esposas e concubinas. Apesar disso, como vimos, ele cometeu adultério com Batseba, a esposa de Urias. Ela engravidou e Davi conspirou para que Urias morresse na guerra para poder ficar com ela. Mas Deus castigou Davi por seu pecado e a criança morreu. Davi se arrependeu dos seus graves pecados, mas depois disso teve sérias consequências, inúmeros problemas com sua família. Davi governava bem o seu país, mas não a sua família. Alguns de seus filhos eram rebeldes e violentos. Eles causaram muitos problemas a Davi, inclusive tentando usurpar o seu trono. Por isso, 3 de seus filhos foram mortos. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão foi seu sucessor no trono de Israel.